Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu trago um vídeo para vocês de uma televisão 32 polegadas, uma TV AOC. Esse televisor chegou para nós aqui falando, ela liga, mas não tem imagem. Vamos fazer uma análise para ver se o problema é barramento de LED, se o problema é no backlight, o que é que está acontecendo com esse televisor. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e se eu te ajudei, comente aí embaixo, TV sem imagem. E aí assim você ajuda a interagir conosco. Não esqueça de dar o seu like, ative o sininho para notificações, compartilhe o nosso canal, se inscreva pessoal e nos ajude nessa empreitada. Eu sou o Lima da Infocel Eletrônica e vamos para o vídeo, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô com uma TV aqui, ó. Essa televisão aqui é uma televisão AOC, o modelo dela é LE32M 1475/25. Coloca aqui perto para você ouvir, ela tá falando normal. Ó, deixa eu aumentar aqui um pouco o volume dela. Ela tá falando, ó. Viu? A televisão tá falando normal. Deixa eu baixar um pouco. Mas pessoal, ela não tem imagem. E vamos ver se o problema é LED, se é o backlight, se é outra coisa. E aí você vai acompanhando com a gente aí, passo a passo, para ver o problema aí desse televisor AOC 32 polegadas. Perfeito, pessoal? Já vai deixando seu like aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, comente TV sem imagem. Ajude a gente aí, deixe seu like, ative o sininho para notificações, compartilhe nosso canal e não deixe de se inscrever, para que esse nosso canal venha crescer e você também venha receber vídeos que possam ajudar cada um de vocês. Para adiantar o serviço, pessoal, eu já retirei aqui todos os aros, porque ele relatou também que ela estava dando umas piscadas na imagem. Eu retirei os aros para ver se não tinha nenhum LED com problema, né? Vou tirar aqui a tampa, né? Já desparafusei. E o interessante de tudo isso, se eu colocar a antena, ela vai falar, ó. Viu? Tô falando bem baixo. Vou aumentar aqui um pouco o volume. Olha, viu? Caso Tatiana Medeiros. Baixar. Audiência. Baixei aqui para vocês verem. Eu já fiz uma análise no LED, os LEDs estão bons, tá? Mas o problema não é o barramento de LED não. Eu antecipei logo que era para... Por isso que eu tirei a tela do lugar, para a gente logo não ficar tateando muita coisa, né? Para mim direto para vocês aí, tá bom? Então eu queria mostrar logo o problema aqui na fonte, né? Na realidade não é a fonte, é o controlador de backlight. Se vocês estão vendo aqui, ó, dá para vocês verem. Aqui tem, ó, um MOSFET bem aqui, ó. E aqui tem que ter tensão aqui, mas se eu fizer um teste, não vai ter tensão nenhuma, viu? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Botar aqui o multímetro, a escala de DC. Botar o multímetro aqui na escala de DC. Fica difícil porque essa tampa fica atrapalhando aqui, né? Com tudo conectado. Deixa eu só procurar um jeito aqui para colocar ela, para mim só fazer uma aferição aqui, ó, na tensão para você ver. Vou fazer colocar a ponta de prova negativa no terra, na carcaça do televisor, né? Vou colocar aqui, ó, você ver. Eu desliguei aqui o barramento de LED para me testar e tá tudo perfeito. Tá aqui o multímetro, né? Tá na escala DC. Agora eu vou fazer uma aferição da tensão com ela ligada, bem aqui nos pés do diodo, só para você ver uma coisa. Eu vou fazer aqui, ó, uma aferição no pé aqui do anodo, é onde tem essa listrinha aqui, ó. Vamos lá? Observe que tem 13 volts, olha só. Tem todos eles aqui, ó, é 13 volts porque eles são ligados em paralelo aqui, ó. 13 volts está circulando aqui, ó. Se eu colocar no outro lado do diodo, se eu colocar agora no catodo, que é o negativo, não dá nada, é lógico, né? Então aqui implica dizer que tá circulando tensão aqui, ó. Tem tensão de 13 volts aqui. Então essa tensão tem que chegar aqui, ó, no sistema aqui do backlight para regular a tensão, para entregar uma voltagem aqui para os LEDs. Como não tem essa voltagem aqui, então com certeza tem um problema nesse setor aqui, pessoal.
Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Se aqui tem 13 volts, então tem que ter voltagem aqui, ó. Olha só como não tem voltagem, ó. Ó. Tem uma mínima voltagem de 3.5, ó. Qualquer um que você colocar, ó, tem uma mínima voltagem, não tem voltagem nenhuma, né? Então a voltagem aqui, ó, teria que ter uma voltagem aqui, ó, justamente para que assim alimentassem esse circuito. Então, pessoal, continuando aqui com o nosso teste, né? Vou colocar de novo aqui no plano de prova no negativo na carcaça. Eu vou aqui também nesse outro diodo, ó, que alimenta aqui, ó, esse capacitor. Aqui é 12 volts, voltagem de 12 volts. Então a alimentação está vindo até aqui, né? Você nota que tem alimentação aqui vindo desses capacitores, chegando até nesse capacitor aqui, mas não tem voltagem aqui, ó, circulando aqui nesse MOSFET. Então, se a tensão está entrando no MOSFET e não está saindo, então o problema, obviamente, é o MOSFET ou alguma coisa que está matando, né? Algum capacitor em curto ou algo em curto que está matando a tensão aqui nesse MOSFET. Então, bora ver o que é isso aí, então. Vou usar essa lupa eletrônica aqui no outro, usando um outro celular, pessoal. Você pode fazer isso, tá? Você pode usar um outro celular com um aplicativo de microscópio para você identificar qual é a referência dele. Olha só. Vou aqui, ó, para a gente ver qual é a referência dele. Olha só, deixa eu ver a melhor imagem, ó. Agora eu vou bater uma foto. Pronto, agora eu vou ver quem é ele. Olha, aqui dá para a gente ampliar e saber quem é esse MOSFET, olha só. A referência dele aqui é P8110BD, tá? Ele tem outros números aqui, a gente vai saber qual é o valor dele para encontrar um, tá? Que tem as mesmas configurações ou colocar um original, perfeito? O pessoal fez uma busca rápida pelo próprio celular, no aplicativo All Datasheet. Você pode também fazer isso com o celular para ser bem rápido. Aqui, ó, tá a referência dele, ele é o P8010BD, ele é da linha TO252. Aí você vê aqui, ó, pino 1 o gate, pino 2 o dreno, pino 3 aqui o source. Se a gente passar para cá, tá aqui o esquema dele. Aí você vai ver que ele é um 100 volts, olha só, 85 mili-ohms por 15 amperes. Então você tem que encontrar um com essas mesmas configurações. Aqui diz, ó, dreno, ó, o gate. Então vamos acompanhar aqui o dreno source, que é a voltagem. Vai dizer que ele é 100 volts, olha, viu? Então ele é 15 amperes. Então nós vamos colocar um igual ou um similar, seguindo essas configurações aqui, ó, que você pode encontrar aí no datasheet, ó. Você procura no datasheet aí e tenta encontrar. No meu caso, como eu tenho o original, a gente vai colocar um igual no mesmo lugar, perfeito? Para ver se vai funcionar, porque tá tudo morto aqui nessa área, como se estivesse aqui matando. Mas o interessante é que a tensão ela chega no ponto de partida, mas não sai, perfeito? Bem, pessoal, já sabemos qual é o MOSFET, só para que você entenda, lembrando que esse MOSFET aqui, ele é o MOSFET de canal N, tá? E estou com um esquema aqui só para ver se você entende como funciona o MOSFET. Aqui, ó, é a carga, aqui é a tensão, né? No caso, na televisão, é 13 volts que está circulando aqui, ó. E entre a carga de 13 volts, entre a voltagem e a carga, está o MOSFET com o seu aqui, ó, o seu source para o terra. E aqui o seu gate, tá? Aqui no dispositivo de disparo.
Então ele funciona como uma chave. E aqui esse disparo é de várias vezes por segundo, para que fazer ele aqui entrar em corte e entrar em funcionamento e assim ativar a carga. No nosso caso, ativar ali a linha dos LEDs, ativar o backlight do LED. Como ele aqui não está funcionando, aparentemente parece que ele está em curto, esse MOSFET, lá na televisão, então o funcionamento fica inoperante. Já descobrimos que ele é um MOSFET, deixa eu ver aqui o MOSFET, né? Eu gosto de botar aqui no celular, que é para você ver, ó. Já descobrimos que esse MOSFET é o MOSFET canal N, é o MOSFET P 8010, tá? Esse aplicativo é bom você usar no celular, né? Olha só, dá para você tirar uma foto mais ampliada. Ele aqui é um MOSFET canal N P8010BD. E eu já encontrei ele, né? Vamos colocar um no lugar, colocar um original no lugar ali. Vou colocar minha estação de trabalho para esquentar. Vou aqui proteger toda a área que eu vou trabalhar, para que nenhum outro componente saia do lugar. Eu vou aqui colocar aqui uma fita para proteger toda essa área. É bom você fazer isso, ter essas fitas de alumínio, papel alumínio aí, né, autoadesiva, para você fazer isso aí, para proteger, para que nenhum componente saia voando por aí. Olha só, vou proteger aqui a área. Feito isso, agora eu vou trazer aqui a máquina com ar quente, colocando a temperatura em 400 graus. Não deixa esquentar muito para não torrar. Tirou ele. Vamos pegar aqui o outro. O outro aqui. Esse aqui é o que está com problema. Deixa eu tirar e vamos colocar aqui o outro no lugar. Deixa eu só arrumar aqui esse papel. Para dar espaço agora de colocar o outro aqui. Colocar aqui um pouco de fluxo de solda, né? Isso aqui não é bem fluxo, mas é uma pasta. Eu falei num vídeo aí que isso aqui era pasta de solda, o cara falou que era fluxo de solda, mas isso aqui é uma pasta mesmo, olha só. Fluxo ele é bem mole, esse aqui é duro, né? É uma pasta. Vou colocar aqui um pouco de pasta. Vou agora esquentar a área, né? Aquecer um pouco a área. Para colocar ele o MOSFET. Vou aquecer a área de novo. Tá ele bem aqui, ó. Vou aqui esquentar a área. A solda derreteu lá, ó. E agora é só colocar ele. Pronto. Agora parece que ele se encaixou normal. Tudo com paciência, no final a gente chega lá. Perfeito. A máquina para esfriar. Vou retirar aqui os papéis agora. Que tá protegendo o capacitor, ó. Olha, protegeu tanto o capacitor como esses componentes aqui. Tá no lugar agora. Eu vou dar uma reforçada com ferro de solda ali, pessoal, para ver como é que fica. Bem, pessoal, agora vamos dar uma reforçada com uma solda aqui, né? Nos pinos onde eu coloquei ele. Bora ver aqui, né?
Eu particularmente gosto de fazer isso, para que na dúvida não fique nada aí. Sem estar conectado. E aí ainda fica a minha marca. Bem, pessoal, tá aí. Agora eu vou dar uma limpeza nele aqui. Aqui um álcool isopropílico. Vou organizar aqui, pessoal, porque fica mais fácil de você limpar. Pronto. Passei álcool isopropílico. Agora, tirei essa bagaceira daqui, essas coisas que a gente não usa lá mais. E agora vamos testar, ver se agora tem tensão em todas as áreas. Deixa eu ligar aqui o televisor. Liguei o televisor. Agora vamos medir as tensões aqui. Se alguma coisa vai matar, vou colocar aqui a ponta de prova negativa. Aqui no negativo, vou ligar aqui o multímetro. Vamos ver agora aqui. Diretamente aqui no dreno. 13 volts, ó, agora apareceu a voltagem. Tá? E agora ele está com disparo normal, quer ver, ó? Eu vou pegar o negativo e colocar aqui, ó, justamente no source, né, que é a fonte. Eu vou colocar no dreno. Apareceu voltagem lá. Vamos ver o gate, se tem disparo. Continuo com positivo aqui, ó, no dreno, e vou deslocar aqui o negativo para o gate, para ver se tem voltagem. Também tem voltagem. Então agora vai aparecer, vai acender o backlight, né? Deixa eu desligar aqui o televisor. Vamos ligar direto, né? Desligar aqui o televisor. Vou ligar aqui o backlight para ver se agora vai acender os LEDs. Vamos ligar o televisor de novo. Liguei o televisor. Agora vamos ver se vai acender o barramento de LED. Deixa eu ligar aqui a televisão no power. Liguei no power e agora acendeu, ó, no orifício aqui, ó, dá pra perceber, ó, que tá aceso. Bem aqui na frente, ó, dá pra ver, ó, vou levantar aqui, ó, olha só a claridade lá, ó, tá vendo? E tá aqui nos orifícios aqui, ó, tá aceso. Agora vamos colocar o teledisplay, colocar os plásticos, né, refletor, colocar o plástico difusor, né, e ver como é que vai ficar a imagem. Ela continua ligada aí, ó. Tentar virar para vocês aqui. Interessante, o LED dela é azul. Deixa eu desconectar aqui esse cabo aqui. Para eu tentar ligar para você direto. Para virar ela direto aqui para vocês verem como ela tá sem a tela display. Tá bom? Olha, é azul, ó. Tá vendo aí? Funciona perfeitamente. O problema era só MOSFET. Até a próxima, pessoal. Um abraço.